Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma live. Dessa vez, uma live de mentoria, que é esse novo tipo de live que eu tenho feito para conversar com as pessoas, tirar dúvidas, ver qual que é a dúvida no Ayurveda, o que está faltando aprender. Então, hoje temos uma live mentoria na nossa live de estudos. E eu tenho gostado bastante dessa forma de conversar também, porque às vezes eu vou dando aula aqui nas lives, né? E eu sinto a necessidade também de escutar alguém que está estudando comigo, que está estudando a Ayurveda, quais que são as dúvidas. Então eu estou gostando muito, né? Dessa forma da live mentoria. Hoje nós vamos receber a Kissi Fermos, que é uma querida amiga. É muito legal, assim, na verdade, eu vou contar um pouquinho a história, né? A Kissi, na verdade, ela era professora da escola onde eu estudei, ela deu aula para a sala paralela da minha. Ou seja, durante anos, né? É uma honra, né? Poder. E hoje a Kissi está fazendo o curso de formação, está estudando Ayurveda, está fazendo, né? Passou em consulta, a gente está fazendo um acompanhamento mesmo com a Ayurveda. Então é muito gostoso, né? Assim, depois de, sei lá, a Kissi vai poder falar melhor do que eu, mas depois de anos a fio, ela entrar como uma aluna minha, né? Quando ela era a minha professora, assim. Então vocês vão conhecer a Kissi agora, ela já entrou. Deixa... Peraí, deixa eu achar aqui. Cadê a solicitação? Kissi, se você puder enviar a solicitação de novo aqui, porque eu acabei perdendo a sua solicitação de participar. Não, perdi mesmo. Você pode me mandar de novo? Você mandou certinho, só que aí eu não consegui aceitar na hora, eu perdi ela aqui. Então acho que você tem que sair da live, entrar de novo e mandar a solicitação. Então, como eu estava falando, é muito legal, né? A gente vê como realmente a vida é muito dinâmica, muito dinâmica. Uma hora... E isso é algo que eu gosto de ter, assim, extremamente claro para mim, que essa posição de professor, ela é uma posição momentânea, né? Então, assim, agora eu sou professor, quando eu sair daqui, eu vou ser um aluno do meu filho, da minha esposa, eu tenho professores também, né? Então tudo é muito dinâmico, assim, essa vontade de tentar se estabilizar numa função, né? Assim, engessar é muito prejudicial para o ser humano, é muito difícil, né? Sustentar o tempo inteiro uma posição, uma função, né? O professor, o marido, o pai. Deixa eu ver, vamos ver se chega aqui, que sim. Ela falou que entrou, pediu de novo. Aqui, boa. Vamos ver, te mandei aí. Vamos ver como que a gente consegue fazer. Pessoal, vocês estão bem? Oba! Saudações, Olá, Kissi! tudo bom? Tudo bom, minha querida amiga? Gostoso estar aqui. Meio assustada, mas estou gostando. Tá me escutando bem? Tá me vendo bem? Eu estou. Vocês estão ouvindo? Sim, sim. Então, Ótimo. pessoal, se vocês tiverem com alguma dificuldade de conexão, de áudio, vai falando aqui pra gente, tá? E aí, que se me conta, que temos de dúvidas? O que que você quer conversar? Como é que tá os seus estudos? É uma aventura, né? É engraçado. Na verdade, eu levei um susto, né? Eu falei para vocês hoje. Eu achei que era um convite para assistir e não, era um convite para falar. Mas aí pensei, eu estou aprendendo também, então acho que a gente aprende uns com os outros, né?
E como você disse no começo eu fui a professora, agora eu estou sendo aluna e estou achando ótimo ser aluna. Que Nessa legal, nova fase da minha vida, eu estou achando muito bom aprender coisas novas, né? que Então, legal. é isso. Eu não Hum. sei, eu já faço a pergunta, eu conto, como é que faz, Andresa? Eu não sei. Ah, eu acho. Quer contar um pouquinho como é que está o seu percurso no Ayurveda? Como é que você entrou? Como é que está sendo? Acho que é legal para as pessoas saberem, né? Tá. Na verdade, eu descobri, bom, eu passei um ano passado muito complicado e descobri que eu tinha um câncer em janeiro. E nessa hora eu falei, eu quero procurar outro jeito de olhar a vida, outro jeito de olhar, na verdade, outro jeito de olhar a doença, não de olhar a vida, né? Uhum. E aí eu fui procurar um médico antroposófico, eu fui procurar um médico da medicina chinesa e fui procurar o Andreas, porque eu falei, ele faz. Eu já vinha vindo as tuas, eu estava vendo as tuas lives já, né? O ano passado eu bastante live sua o ano passado, né? E aí eu pensei, eu quero ter uma outra visão sobre as doenças, né? Porque a do tradicional eu já conhecia. E fui caminhando assim com vários médicos em fevereiro. E fiz a cirurgia que precisava fazer, mas quando chegou no pós, que aí eles propuseram um tipo de tratamento que eu não queria fazer, eu fui de novo procurar, né? Já comecei a conversar, conversamos com o Andreas em janeiro, já foi bom, foi uma consulta muito boa, foi Uhum. um olhar para o corpo que eu achei interessante e um olhar para a doença que eu achei interessante, né? O que, que é Uhum. a doença na vida de uma pessoa? O que esse momento, o que representa isso, né? O que uma Uhum. doença vem dizer para a gente? E isso, a medicina tradicional, ela resolve as coisas pontuais, mas ela não responde essa pergunta. Uhum. E acho que de todas que eu procurei, a que mais me tocou foi a Ayurveda. Então eu resolvi, depois, na hora de fazer os outros tratamentos, procurar uma outra forma de tratar também. E foi quando o Andreas falou: vamos procurar um médico que trate isso de uma forma com a nutrição. Uhum. Então eu procurei um outro médico que me deu uma dieta. Na verdade, eu procurei mais dois médicos. Para vocês verem, eu procurei muitos médicos, né? E eu tive duas indicações de um guia nutricional, né? Assim, com nutricionistas. E por incrível que pareça, eles não batem muito. Um pede uma Uhum. coisa, outro pede outra. E isso Uhum. voltou para mim. Eu achei muito interessante, porque aí volta para mim, né? Então, peraí, o que é bom para mim? E aí, É. a única que responde isso um pouquinho, para mim, é a Ayurveda, porque eu tenho que me conhecer, eu tenho que saber quem eu sou para poder Uhum. lidar com isso. E aí vem a Uhum. pergunta para o Andreas, porque, pois é, né? Eu tenho 60 anos, mas eu ainda não sei quem eu sou. Essa história de dosha é uma aventura, não sei, para os alunos que estão aí, se para eles é claro, mas para mim, de jeito nenhum ainda, né? Eu acho que eu sou Uhum. tridosha, se duvidar, se tiver mais um quarto, eu devo ser também. Então, a gente encontra de tudo, né? Assim, eu É. consigo ver um pouco de vata, eu consigo ver um pouco de pita, eu consigo ver Uhum. momentos da vida em que eu fui cafa. Então, eu não acho que eu sou cafa, né? Na Uhum. verdade, agora a gente começa a tirar, né? A gente vai por eliminação. Então, e por conta disso, me veio perguntas sobre esses cardápios que me foram dados, né? Então, Uhum. nesse sentido, assim, os guias que eu recebi de nutrição, de dois médicos que tratam o câncer pela via né? Pela alimentação, entre outras coisas. Mas aí eu queria saber assim, qual é a indicação da Ayurveda, da medicina Ayurveda Uhum. para o Uhum. câncer, né? Assim, Nossa, é, assim, acho que você complicado, falou né? várias coisas importantes, assim, né? Muito importantes, na verdade. Mas, bom, primeiro, né, muito grato por compartilhar a sua história, assim, acho muito lindo, né, você abrir.
Mas aqui se contou uma coisa que, para mim, assim, até aquele dia que a gente conversou, né, a gente se falou, aqui se me ligou e falou, olha, eu tô com dois cardápios diferentes, eu tô seguindo aqui essas prescrições nutricionais, bem certinho, né, bem rígido, mas tá me causando um certo desequilíbrio. E nesse ponto, assim, né, eu sempre falo que eu não paro de me impressionar com a clareza do Ayurveda. Claro que no começo desse estudo, que esse que você falou, né, eu ainda fico muito confusa com os doshas. Na verdade, se eu pudesse, eu faria um programa mental, assim, para tirar essa noia de querer saber os doshas, porque isso, às vezes, mais atrapalha do que ajuda a gente. Preciso saber, assim, querer entrar num diagnóstico de dosha, né? Porque quando o que mais importa são os sintomas, né, para a gente cuidar. E isso foi muito claro, né, quando a gente conversou agora, faz pouco tempo, acho que faz 2 semanas, uma semana, porque, bom, primeiro, né, eu acho que tem um lugar muito importante. Quando nós, como terapeutas ayurvédicos, sejamos nós assim, por exemplo, o meu caso, eu sou de formação ocidental, eu sou fisioterapeuta, e aí eu tenho minhas pós-graduações e tudo, né, de fitoterapia, fisiologia, mas tem muitos momentos que eu não dou conta de trabalhar sozinho. E é uma dádiva poder assumir isso. E o oposto é verdadeiro, é um peso muito grande quando você acha que tem que trabalhar sozinho na saúde. Isso é um peso que ninguém deveria carregar, nem o próprio médico, né? Assim, até os médicos que eu conheço mais especiais, eles compartilham casos, estudam juntos, pergunta para um nutricionista, pergunta para um, né? Então, claro, quando chega algo para mim que é num nível muito alto, eu vou aonde eu posso, eu faço todo o meu trabalho, mas eu divido também com outros profissionais. E foi o que aconteceu, né? E aí eu tenho vários profissionais de muita confiança, que são muito bons, que eu costumo indicar, e vários médicos, assim. E aí, olha só, né? Um médico excelente, maravilhoso, que eu sou bem fã, assim, gosto muito do trabalho, passou para uma nutricionista que deu uma dieta que na teoria é muito boa. Quando eu ouvi, eu achei assim maravilhoso, né? Eu falei, nossa, muito legal, muito inteligente. Só que na prática estava agravando o vata daqui sim. Na prática, a gente não precisa filosofar muito. Como os sintomas eram muito claros, né? Aliás, depois se você puder me falar assim, se melhorou um pouco ou, né, depois a gente conversa. Mas assim, os sintomas eram muito claros, né? De distensão abdominal, secura. Então, por mais ideal que uma dieta seja, por mais maravilhosa que seja a nutricionista que passou e a gente respeita, né? Tem um lugar que, como terapeuta ayurvédico ou como, né, você que trabalha com Ayurveda, que conhece o Ayurveda, você identifica isso e fala: isso não está certo. Isso não pode continuar assim, porque seria voltar para um desequilíbrio de novo. Voltar para o comecinho, agrava o vata, esse vata vai agravando, agravando no trato gastrointestinal, começa a entrar nos tecidos, vai entrar em outro tecido, com uma dieta muito boa. Então, eu fiquei muito, primeiro agradecido, né, de você dividir essa história comigo, né, esse tratamento, e segundo, assim, me veio uma confiança muito grande, de novo, né, de novo e de novo, de que a gente, como terapeuta ayurvédico, como conhecedores do Ayurveda, a gente tem que estar muito atento e ter coragem de falar, ó, aí não, distensão abdominal e secura não pode continuar. Independente de quem passou, assim, a gente conversa, eu várias vezes, né? Pego o telefone e ligo pro médico, oi, não, né, tudo bem? Às vezes me recebem super bem, às vezes falam, mas quem é você, né? Terapeuta ayurvédico? Você tá maluco de me ligar? Tchau, um beijo. Mas na maior parte das vezes, né, como a gente chega numa aproximação muito respeitosa, dá para conversar e falar, ó, isso tá gerando isso, tá? Então, essa inteligência do Ayurveda é muito protetiva, né? Porque continuar nessa dieta sem fazer adaptações poderia te machucar mesmo, de novo, né? Eu não sei se ficou claro a linha de raciocínio que eu queria falar, que a gente tem que ficar atento aos sintomas, aos sinais.
E aí cuidar desses sinais. Tudo bem, pessoal que está me escutando? Assim, eu não sei se vocês estão conseguindo me acompanhar, mas eu acho que sim, né? E, e aí você perguntou dos doshas, que se é isso? Como eu descobri? Então, Isso? porque aí, assim, claro, eu entendo quando você diz não é o principal, assim, essa, como é que você colocou, né? Essa paranoia dos doxas, eu entendo isso, porque quando a gente quer pôr as coisas na caixinha, nunca dá certo. Isso. Mas me vem essa coisa, eu preciso conhecer meu corpo, eu preciso conhecer o meu jeito de reagir. Como é que você fala? Eu gosto dessa expressão que você diz, as trocas, né? Como é que eu faço trocas com o mundo? E, bom, de alguma forma eu vim fazendo trocas em vários planos, né? Não só no plano alimentar, é claro, e isso também eu tenho visto, mas que gerou um câncer. Então agora eu Uhum. vou mudar a forma de fazer essas trocas, né? Uhum. E aí eu fico pensando, bom, eu não sei se eu sou o que eu sou, mas agravou o vata, né? Eu percebi que começou a me dar, né, essa distensão abdominal, né, a coisa dos gases, da secura na boca. E aí eu Uhum. pensei, bom, eu preciso de proteína, porque, né, o regime pedia para tirar tudo, ficar absolutamente vegana, mas aí como é que a gente faz? Como é que eu como? Então, eu vou ingerir proteína sem comer tanta leguminosa. Aí você me deu as dicas. Eu diminuí um pouquinho a quantidade, eu confesso, isso melhorou um pouco, mas aí fica a pergunta, vai ficar falta de proteína? Onde eu posso Uhum. ainda achar proteína? Como é que eu posso ajudar meu corpo a lidar com isso Uhum. sem, sem criar toxinas, eu não sei, né? Sem criar isso que eu não vou dar conta de trocar, né? Enfim, Uhum. numa troca certa, eu dou, eu recebo e eu dou, né? Numa troca Uhum. ruim, eu recebo e eu não consigo fazer Isso. alguma coisa com aquilo. Então aquilo passa a Isso. ser um veneno para mim. Como é que eu Exato. faço? Né? Como é Exato. que eu faço para então tirar esse veneno? Né? Isso. Eu, para mim, assim, é, para mim, né, individualmente, como profissional, não me deixa muita dúvida, assim, que a gente tem que chegar num nível de proteína que o seu corpo consegue absorver sem gerar uma queima, né, uma combustão, como se fosse um escapamento que não sabe, que solta fumaça. Ah, então a gente precisa adequar esse combustível, porque não adianta nada eu tuchar de combustível e a queima não está conseguindo absorver. Então, para mim, não faz o mínimo sentido eu ficar pensando em quantidade se você não está conseguindo assimilar. Para mim, a quantidade ideal é a quantidade que você assimila direito, sem gerar toxina. Ah, mais o quê? Vai para onde isso? Sabe? Não, mas assim, não está sendo uma proteína absorvida idealmente. Isso vai te gerar macromolécula, vai gerar toxinas. Então, para mim, não me deixa muita dúvida. Assim, precisa comer proteína nas 3 refeições. Será que o seu corpo dá conta disso? Será? Eu acredito que Uhum. não. Eu acredito que poucos agnes, né, conseguiriam digerir leguminosas nas 3 refeições. Então, assim, vai no que, né, a minha opinião vai no que você absorve bem, confortável. À medida que o seu acne for melhorando, a gente pode ir aumentando a dose. Mas não adianta nada agora a gente chegar tuchando, assim, né? Porque eu vou só contar um pouco para quem está ouvindo aqui, né? Eu sei que tem várias nutricionistas super estudiosas. Então era uma dieta muito inteligente, eu gostei muito, assim. Algumas coisas eu ainda quero conversar com a pessoa que passou, porque me gera dúvida, mas era uma dieta vegana, radical, e com muitas leguminosas como fonte de proteína. Só que as leguminosas, gente, a gente sabe que elas são muito fáceis de agravar o vata, né? Porque a casquinha dos feijões é muito adstringente. Então, no sabor adstringente, você já chegou nessa parte aqui do curso dos sabores? Um pouquinho. Não vi tudo, comecei. Esse é um estudo muito lindo, assim, porque a gente vai entendendo, né, o porquê que as coisas acontecem. Então, na casca dos feijões, a casca do feijão é muito adstringente.
o sabor adstringente ele é composto pelos elementos ar e terra. Então, quando a gente digere a casca do feijão, solta muito ar. Por isso que feijões geram gases, principalmente nos vatas que já tem muito ar. Então, uma quantidade muito grande de leguminosas, sem ser muito bem preparada, vai gerar um balão, né? Vai gerar um balão, não tem como não, porque é muita casquinha, muito adstringente, muito ar. Por isso que eu te passei, né, aquelas dicas de como deixar de molho, de como deixar de molho cozinhar mais e diminuir, tempo, né? porque senão não tem como. Eu diminuí e senti que já fez para mim já fez efeito. Ainda não está perfeito, ainda não, Uhum. porque fica essa pergunta do eu ouso, não, né? Porque aí a gente fica na dúvida, bom, então eu não como, mas será que vai fazer falta proteína? Será que eu vou Uhum. ficar com deficiência? Fica a pergunta, né? E a dúvida Claro, não é uma coisa muito interessante, né? claro. Mas essa é a nossa parte, né? Você não tem que se preocupar com isso. Isso eu que tenho que conversar com o nutricionista, com o Mikael. Isso não é o seu dever, não é você, né? Você tá como o que a gente chama, né? Você tá recebendo, né? Não dá para você ficar, pô, Pensando. senão você teria que ter uma formação já completa e tudo. Então eu tenho que conversar, né? Ela tem que me responder, a gente vai cuidando, né? Por isso que ter o que a gente chama, né, de multidisciplinaridade nos tratamentos é muito bom, assim, porque a gente é como se fosse assim, né? Tem uma carga aqui, né? Um tubo assim. Se você pegar uma pessoa para levantar esse tubo, dá para levantar, mas tem que equilibrar e é mais difícil. Se você Vai pegar ficar esse bom. tubo em algumas pessoas, ó, vou deitar o tubo aqui, todo mundo segura comigo? Sim, cada um segura uma parte. Uau, horizontal, assim, fica super gostoso, Fácil. fácil, produtivo. É o jeito que eu vejo, né? É. Hum. Esse foi um ponto, né? Assim, eu ainda tô buscando. A outra pergunta que vinha é assim, no protocolo tem o tomar chá verde nas 3 refeições, né? E o chá verde também, eu tenho a impressão de que ele é, do pouco conhecimento que eu tenho e do gosto que eu sinto ele mais adstringente, mais amargo. Uhum. Então, Isso. assim, intuitivamente, pelo que você já falou também, eu ponho camomila, ponho erva doce, mas Boa. ainda assim eu fico pensando, né, junta com as leguminosas, complica, mas ele coloca assim, no protocolo foi dito, o chá verde é muito importante por causa dos antioxidantes, agora eu estou, né, aí eu já não entendo muito, então, e agora, né? É. Tomo chá verde, não tomo chá verde, mudo o chá verde por outra coisa, mas, Uhum. Uhum. enfim. Eu acho que isso que você está fazendo é o ideal, né? Toma chá verde com outras plantas que deixem ele mais fácil de digerir. Eu não sei se vocês entenderam a colocação da Kissy, que é uma colocação muito importante. Ah, tem que tomar chá verde 3 vezes ao dia. Tá, legal, porque tem certos princípios que são importantes no chá verde, né? As catequinas. Entre outras. Mas o chá verde é exatamente isso, ele é amargo e adstringente. Então, para o nosso acne, para a nossa digestão, não é o chá de escolha. Principalmente por causa da adstringência, né? Ele fecha um pouco o acne. Então, pensando num acne que não pode, a gente não pode se dar ao luxo de deixar ele baixinho, tem que. É como assim, você pega o chá verde e medica o chá verde com outra planta. Então é isso, erva doce, põe um gengibre, põe uma camomila, põe uma cidreira, põe um cardamomo, coisas para deixarem o chá verde mais aberto, né? Ó, quando E eu ele falo não perde aberto, a característica dele. não, não, não. Pode misturar, então. Uhum. Porque eu ficava meio com medo. Eu falei, será que eu estou anulando? Justamente porque eu estou tirando o que é o amargo, será que eu estou anulando ele? Não, não, não. Não, não, é uma composição, tá tudo bem. Tá. Vocês entendem isso? Ó, isso é muito importante quando eu falo assim, deixar ele mais aberto, porque o adstringente, ele faz esse movimento de fechar mesmo. Quando vocês comem um caju bem fresco, assim, um pouquinho pro verde, bem adstringente, ele não fecha a boca, a gente chama amarra, né? Banana verde, não amarra, não fecha. Isso, o adstringente faz isso um pouco com acne.
ele fecha o Agni. Então você ficar fechando o seu Agni 3 vezes ao dia não é o que eu mais gostaria, assim, Pois é. não entra na minha prescrição. Então tem que deixar, claro, toma o chá verde, mas com plantas que vão abrir mais, né? Deixar o seu Agni mais aberto. Então pode misturar à vontade. À Mesmo vontade. que o gosto do chá verde, porque tem horas que eu ponho a camomila assim, bastante. O fato de perder o gosto do chá verde não impede Não. Os a princípios ativos atuação dele, dele, né? não. Não, não, não. Não, muitas vezes a gente até soma, né? Você até dá um empurrão a mais para ele, tá? Ah, maravilha. Hum. Aí é aquilo, é bem a pergunta outra que eu pensei assim, que alimentos é justamente nessa de se conhecer, né? Eu tenho eu não sei, eu percebo que essas coisas todas agravaram o vata. Então, como é que eu faço para cuidar desse vata Uhum. e cuidar do câncer, né? Claro, claro. Eu acho, assim, o câncer você já está cuidando, né? Ele já está sendo muito cuidado, principalmente com o própolis. Eu acredito muito É, no poder do própolis, assim, eu sou um grande fã de própolis. Um bom própolis, né, gente? Pelo amor de Deus, não é o própolis assim, um bom própolis mesmo, de verdade, ele é muito protetivo de câncer. Muito, 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 muito. Junto com uma alimentação não industrializada, eu considero que você está num lugar muito seguro, antioxidando o seu corpo, né? Tomando própolis, com uma alimentação mais vegana, bem cozida, feita em casa. Então eu vejo isso um lugar seguro. E o Vata, aí que entra outras questões também, né? Que entra um relaxamento corporal, porque o Vata ele se agrava muito com preocupação, com ansiedade, com medo. Então, isso que a gente conversou bastante também, né? Claro, tudo isso é muito importante, a alimentação, as dietas, mas existe o lado emocional também, que você precisa estar vivendo um lugar de conforto na vida, de relaxamento, de gostoso. Por isso que eu fiquei falando, né, quando a gente conversou, tem que seguir a dieta, mas tem que ser gostoso. Não pode seguir uma dieta é, com um chicote assim, porque é uma dieta para longo prazo. E o seu vata precisa estar pacificado. E não dá para pacificar o vata na rigidez. Não funciona. O vata ele não funciona na rigidez. Ele precisa de conforto, cama bem macia, cobertores gostosos, comida que seja agradável, descanso. Isso não sei o que estou falando, tá nos clássicos, assim, eles falam, né? O Vata precisa de uma boa cama, confortável, né? Então, entra essa parte que eu considero talvez a mais importante, que é o relaxamento, o desfrute, né? Da vida de uma forma prazerosa de verdade, né? isso, porque na hora que você tem essas receitas, elas vêm com restrições, né? E tem umas restrições que são mais difíceis, né? Tem umas que eu estou seguindo, estou sendo bastante Caxias, né, na história, mas tem horas Uhum. assim que ainda bem que liberou o mel, porque tem horas que eu sinto falta de açúcar, né? Então, assim, Claro. eu preciso desse docinho, né? Desse que no fim Uhum. você tira todo o açúcar, aí a gente vê o quanto a gente é mal educado, né? Porque assim, Mal a gente come educado. muito açúcar, né? Mal educado no Então, na hora que açúcar. você tira, o corpo sente falta. Não, não é Uhum. assim, não é uma coisa terrível, mas tem horas que, ai, agora eu queria um docinho, né? E aí não tem muitas opções, né? Então, assim, os chás têm me ajudado muito, mas com mel, né? Um chazinho com mel. Não pode esquentar muito mel, hein? Não, eu faço aquele chai com leite de leite vegetal, né? Ponho aquele.
aquelas misturas do chai, né? Sem, Boa. e aí eu ponho um pouquinho do mel para vir esse doce, né? Porque a gente Ótimo. sente falta, né? Ótimo, ótimo. E o mel a gente acaba usando bastante, assim, no Ayurveda como um detoxificante do organismo, né? É bem importante, então pode usar ele com tranquilidade. E a Márcia está falando aqui, né, nos comentários, uma coisa importante também, aprender a usar outros elementos como doce, assim. Às vezes uma fruta seca, uma fruta batida com cacau. Aqui a gente faz bastante isso, assim, a gente vai transformando os doces, né? Então a mousse já virou mousse de abacate com cacau. A gente bate, aí escolhe uma tâmara, alguma coisa para adoçar. Precisa de umas receitas, né? Precisava você colocar umas receitas, aí fazer um É, livrinho de receitas. a gente vai fazer, principalmente de doce, assim, porque doce precisa de umas receitinhas mais saudáveis, né? A gente É. vai fazer, tá nos planos, né? Em algum momento a gente vai achar um tempo para fazer essas receitas e fazer um PDF, mas sim, vamos fazer. Hum. É. E que se, sabe o que eu queria te perguntar? Agora eu queria te perguntar, né? Como é que é para você assim? Porque é, eu vou, né, falar para vocês aqui, você é uma pessoa muito estudada, né? Uma professora, assim, de antroposofia, que conhece muita coisa. Assim, não está chegando agora nos estudos, né? Como é que está sendo para você estudar Ayurveda, aprender uma coisa nova, né? Porque, claro, a Ayurveda é muito baseado na teosofia. A teosofia é muito baseada, ao contrário, isso é bem É o importante. A contrário, é. teosofia é muito baseado, né, nas filosofias védicas, Orientais. mas é muito diferente, né? Então, como é que é para você, assim, entrar na Ayurveda, esse campo novo de estudo? Eu nunca fui muito. Eu estudei, fui professora, né, numa escola Waldorf, com a antroposofia sendo a base, mas eu sempre fui muito curiosa, né? Eu sempre gostei de ver outras formas, outras. E em termos de pedagogia, eu ainda acho que a antroposofia é a que mais responde, mas eu Uhum, gosto muito da filosofia do Oriente, vamos dizer, né? Eu gosto do jeito como eles olham o ser humano, né? uhum, E, e o Ayurveda, quando eu comecei a olhar por ali, eu gostei desse olhar. Eu gosto de descobrir novos jeitos de olhar, né? E acho que o uhum, Ayurveda traz um novo olhar no ser humano. E para mim é muito importante que a gente possa ver o todo. Eu não gosto de olhar por pedaços, né? E isso o Ayurveda faz também. Ele olha o uhum, ser humano no seu todo, o corpo físico, a sua alma, o seu espírito. Tudo é importante. Todas as uhum, partes são importantes. Elas têm a mesma importância. Não tem, o corpo físico, então vamos cuidar só do corpo físico. Não. Eu não posso cuidar de um se eu não cuido dos outros. E isso uhum, o Ayurveda tem, e isso me encantou quando eu comecei a ver outras formas de tratamento, né? Eu vejo isso na medicina antroposófica, mas eu vejo muito médico com medo, né? Assim, não ousando. Na hora H ali, dá um antibiótico, né? Na hora H ali, corta fora. E são poucos os que têm coragem de que processo está sendo vivido agora. Né? Então, uhum. assim, com os meus filhos eu tive coragem e fui, e comigo eu falei, não, eu não vou só ouvir a medicina tradicional. Eu sei que a medicina tradicional faz desse jeito, ela resolve um monte de coisa, não, tenho lá, sou grata pelo que ela pôde fazer por mim na hora que precisou, mas ela olha só para as partes. E isso o Ayurveda tem esse olhar maior, né? A Uhum. medicina chinesa também tem, né? Mas aí eu não encontrei alguém que falasse dela, que fizesse lives que nem você, então ficou você. Mas tenho É, curiosidade também, eu gosto daquela leitura do ser humano com meridianos, com aqueles pontos todos, né? Eu também acho interessante. Eu acho que a gente não pode olhar para o ser humano só com um foco. Aí a hum, gente perde todos os outros, né? que lindo que Então, sim, que lindo. Ah, que bom foi ouvir isso isso, que né? me fez.
me fez. E estou gostando, não consigo ser assídua. Tem dias que eu assisto 2 aulas, tem semanas que eu passo mais tempo sem ver. Ainda mais agora que eu resolvi mudar e ir para a França, então agora a gente está no meio das mudanças. Mas eu consigo, de vez em quando, parar um pouquinho, vejo uma live, vejo uma. Vi que vocês mandaram isso sobre o cuidado das mulheres, né? Que é uma Uhum. coisa nova. Fiquei super É, encantada essa com aula é isso, né? importante. Porque eu acho que a gente não tem esse olhar das mulheres, né? Assim, Hum, uma das lives que você pôs, acho que é uma hindu que fala, né? Eu não sei o nome dela, uma é, mulher indiana da Índia que fala doutora super Sonali. lindo. Isso. Eu acho bonito esse olhar total do ser humano, né? Isso é que eu Hum, acho. E o Ayurveda traz isso, né? que Então, lindo, que bom. então Que gostoso te tem ouvir muito falar para isso. aprender. Ah, que bom, que bom. Muito bom, um prazer, viu, Kissi, É poder isso. conversar com Muito bom. você. Para Estou mim, gostando de aprender. Adoro, a gente aprende a vida inteira, né? Então, vamos lá, esse é o espírito, né? Eternos né? aprendizes, assim. Aí a vida Exatamente. fica mais tranquila, né? Se a gente assume isso. Fica gostoso, principalmente, né? Hum. E ó, deixa só eu dar um recadinho aqui antes da gente encerrar. A gente resolveu, né, depois daquele do curso, para quem quiser, que a gente abriu uma turma agora, nova. E aí, quem quiser participar dessa turma nova, a gente deu aquele super desconto encerrou, mas a gente está dando um desconto de 20% nas matrículas para quem quiser entrar nessa jornada. Então, só para falar, né, se tem alguém aí assistindo a fim de seguir esse percurso que aqui se está falando do eterno aprendiz, então temos um super desconto surpresa, assim, que a gente está com vontade, né, de chamar as pessoas, de incentivar para vir estudar, porque vale a pena, né? Enfim, eu sou muito suspeito para falar, mas assim, para mim, nossa, a Ayurveda, assim, eu tenho vontade de espalhar para todo mundo mesmo, né? Porque muda muito, né? Muda muito a nossa vida. Muito Hum. bom. Legal, Kissi, obrigado, querida, pela Obrigada a conversa, pela você. E disponibilidade. espero que tenha ajudado alguém. Ah, com certeza. Muitas pessoas aqui, né? Ouvindo e com certeza ajuda muito. Valeu, valeu, gente, pela companhia de novo. Hum, muito bom poder estar aqui com vocês. Kissi, um beijo, querida. Obrigada, Hum, hein? valeu, Beijo. boa noite.